Vamos colocar de pé. A palavra do Senhor diz o seguinte: e aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Portanto, o Espírito suplica pelos santos que, em conformidade com a vontade de Deus, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, os que foram chamados conforme o seu plano. Versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as coisas? Amém. Glória a Deus. Igreja, tente se recordar das grandiosidades de Deus sobre sua vida. Tivemos aí 2 anos desde que a pandemia começou bem difíceis, bem tribulosos, mas a graça de Deus ela é derramada sobre a nossa vida diariamente. Amém? Aquele que entregou seu próprio filho está aqui essa noite. Por mais que seu dia tenha sido ruim, por mais que tenha brigado com a esposa, com seu chefe, tenha quebrado o seu copo favorito, seu time de futebol tenha perdido, irmão, independente do que tenha acontecido, Deus é Deus. Amém? Ele permitiu você estar aqui essa noite. E nesse momento, que nós não, cheio de incertezas, né, que nós não sabemos o que vai acontecer depois, que o seu coração esteja com Ele. Amém? Dias ruins não significam, irmãos, que Deus deixou você desamparado. Deus te abandonou. Faça com que esses dias difíceis sirvam para honrar, glorificar o nome de Cristo. Amém? O poder dele é revelado no meio da tempestade. Amém, igreja? Feche seus olhos nesse momento agora. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos em Tua presença essa noite, Deus. Que aqueles que estão aqui, aqueles que estão acompanhando por live, que o Espírito Santo transforme os seus corações. Deus, não deixe que o inimigo, Pai, jorre mentiras em nossas mentes. Dizemos que por conta de nosso pecado, por conta de nossos erros, não temos obrigação, nós não temos nenhum tipo de dignidade, nós não temos nenhum tipo de força, nenhum motivo para levantar nossas mãos. Pelo contrário, Pai, o nosso Deus é um Deus misericordioso, o nosso Deus é um Deus de milagre, o nosso Deus, por conta da morte de Jesus Cristo, Ele veio, meu Pai, e limpou o Seu Jesus, o nosso nome, ensinando através do Seu sangue, e por conta disso podemos levantar nossas mãos em alegria, Pai, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso e perdoador, e por conta de Cristo Ele perdoou os nossos pecados, meu Pai. Senhor Jesus, que as acusações, Deus, do diabo venham cair por terra nesse momento, Deus, e que a Tua glória, Pai, que toda a Tua glória, que toda a Tua graça seja derramada no meio do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Cristo, igreja. Amém? Graça e paz, igreja, amém? Que nós viemos buscar aqui hoje, que você veio buscar aqui hoje. Às vezes nós achamos que não estamos sentindo a presença de Deus, como se nós saíssemos dela. Irmãos, Deus também está no silêncio. Que nessa noite você possa cantar com alegria, que você possa se esquecer de tudo que você precisa fazer lá fora e entregar esse momento para adorar a Ele. Amém? Te procuro, ó Deus, no silêncio Tu estás. Eu te busco toda hora, espero em Ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero
lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus. 1 Pedro 1, 15 e 16. Todos encontraram? Diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Santidade. Santidade, nós podemos dizer que é a mesma coisa que renúncia. Santidade é você estar separado daquilo que não agrada a Deus. E essa semana eu estava vendo alguns vídeos na internet e uma frase me chamou muita atenção, que é de Charles Spurgeon, que dizia assim: os cristãos não estão em perigo quando estão sendo perseguidos pelo mundo, mas quando estão sendo admirados. Irmãos, às vezes o mundo nos oferece coisas maravilhosas. E como são boas as coisas que o mundo oferece. Às vezes as respostas vêm rápido. E na Bíblia diz que nós precisamos ser santos, precisamos ser separados, ser como aquele que era santo, que foi Jesus. E que você possa entender isso, que nós possamos praticar a santidade, que nós possamos praticar a renúncia, que nós possamos renunciar àquilo que o mundo nos oferece para entregar nossa vida totalmente a Deus. Porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor, Ele é santo e nós precisamos ser santos também. Amém? Então que você possa declarar isso, que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é maravilhoso. E que você possa colocar isso na sua vida, no seu coração. E que nós possamos colocar isso em prática. Amém? Digno ao Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é santo. Nós te bendizemos porque o Senhor é maravilhoso e porque nada nos falta. Senhor, muito obrigada porque a tua graça nos basta, Pai. Porque o Senhor não nos abandona e porque mesmo quando tudo está em silêncio, o Senhor está ali. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. E essa música fala sobre restituição. Restituir a paz, restituir os planos, restituir os sonhos, restituir a saúde. Eu quero usar o meu filho como exemplo. O Heitor, ele tem 3 anos. E esse final de semana do Réveillon, nós estávamos com a família em um rancho e o Heitor estava brincando. E ele foi chutar a bola e aí ele ralou o dedão do pé e ele fez aquele drama. Foi aquele chororô. Um drama como se aquela dor fosse a maior dor do mundo. E aquele era o nível máximo de dor que ele conhecia. Então, para ele, aquela era uma dor insuportável. E eu fiquei olhando para aquele machucado, acalentei ele, fiz o curativo nele. E eu olhei para aquele machucado e falei, tadinho, não tem nem noção do que é dor. Isso daí não é nada perto de tantas outras dores que nós sentimos. E eu parei para pensar nessa situação, porque aquela era a referência de dor que o Heitor tinha. Na idade dele, aquela era uma dor que ele não conseguia suportar. E era por isso que ele estava fazendo drama. E eu parei para pensar, e nós somos assim. Nós somos como filhos, crianças no colo de um pai que é o nosso pai, que é Deus. E às vezes quando nós estamos passando por momentos difíceis ou por dores, e a gente acha que a gente não vai suportar, ou que aquilo que nós planejamos não vai dar certo, Deus olha para nós e fala, calma, eu estou cuidando de tudo. Essa dor aí não é nada, isso vai passar. Eu vou restituir aquilo que você precisa, aquilo que você espera. Espere em Deus, espere em mim, confie em mim. E nós podemos olhar para esse exemplo e ver que Deus realmente é um pai que cuida, assim como nós cuidamos dos nossos filhos. Ele está ali, Ele está vendo, porque ele sabe de todas as coisas. Ele está vendo que às vezes aquilo que a gente está passando, a gente faz aquele drama como se aquilo fosse a pior coisa do mundo. E Ele sabe que no fim das contas, o plano dele é o plano perfeito. Ele está ali cuidando de nós. Amém? E que você possa declarar isso. Que você possa entregar para Ele a sua vida. E sabendo que Ele é a cura, que Ele é a paz, Ele é a tranquilidade, Ele nos transforma. Amém? Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. E agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é
o que Deus planejou. Levante-se do chão, diga o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Venha, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva as águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor, irmãos. Irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre a jornada do povo de Deus, e nós estamos numa jornada cristã. E eu vou dar um breve pano de fundo do que estava acontecendo aqui. Neemias, ele foi tocado por Deus, obviamente. Ele estava na Pérsia, e Neemias, ele era copeiro do rei. O copeiro do rei, ele tomava o vinho antes do rei, para ver se não havia envenenado. Ou seja, se ele tomasse o vinho e estava envenenado, ele morria. E o rei Artaxerxes, nessa época, Artaxerxes I, ele era o rei, ele percebeu que Neemias estava um pouco abatido, porque você não podia chegar na frente do rei, você não podia chegar na frente de uma autoridade triste, com semblante caído. Não podia. Eu tinha que chegar alegre, contente, feliz, mesmo se eu estivesse passando por lutas, por dificuldades. Eu tinha que apresentar perante o rei um semblante alegre. E o rei percebeu que Neemias estava triste. E ele comentou. Ele falou assim, o meu povo, ele sofre, porque eles tinha acabado de sair do cativeiro babilônico, e alguns ainda estavam. Por conta do rei Nabucodonosor, lá em Daniel, que houve o cativeiro babilônico, e ele oprimiu muito o povo de Deus e destruiu muitas coisas. Destruiu o templo lá em Esdras, que Esdras reconstrói o templo, e aqui em Neemias, que ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. E o rei então concede a permissão para que Neemias vá e lidera ali o povo de Israel para a reconstrução dos muros. Hoje, se a gente constrói um muro aqui, por exemplo, em volta de Araçatuba, não dá. Olha o tamanho da cidade. E hoje também tem ataques aéreos. Só que o que acontece, que o povo de Deus foi sendo massacrado. Havia ali inimigos também, assim como nós temos hoje, falando para aquele povo desistir. Só através da palavra, só lançando palavras para aquele povo. E o propósito dessa mensagem, irmãos, é trazer para nós, conduzir a nós uma preparação para a batalha espiritual. Sabe por quê? Muitas pessoas acham que só existe o bem, não existe o mal. Aqui acima de nós, que nós não vemos, há anjos travando batalhas espirituais. Por que que muitas vezes a pessoa é usada, e muitas vezes nós percebemos isso chama discernimento de espírito. Pessoas são usadas por Satanás e ela nem percebe. Por quê? Porque há uma luta sendo travada. Efésios 6 fala o quê? Que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, tem alguém por detrás disso.
tem alguém por detrás comandando isso. Então a gente sabe que o mundo espiritual existe, a batalha espiritual existe. E quando nós defrontamos com conflitos, com lutas, com confusões na nossa vida, com opressões, e aqui não era diferente, a história do povo que venceu a oposição dos seus opressores, estrangeiros e também nacionais, que estava acontecendo aqui. Porque a vida cristã é uma luta constante, e Deus está conduzindo nossas vidas. E na luta diária do povo de Deus, nós encontramos pelo menos umas 4 características para sermos vitoriosos. Essa vitória que nós estamos falando é uma vitória de Deus, é uma vitória bíblica. Primeiro, eu gostaria de ver, o povo de Deus resiste. No versículo, eu vou voltar um pouco aqui, no versículo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: quando Sambalate, ou Sambalá, dependendo da sua versão, soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que eles vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que eles vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? No versículo 3, Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que este muro de pedras desabe. Eles estavam oprimindo o povo somente com palavras. E nós podemos pegar muitas coisas aqui. Hoje, quantas vezes nós não ouvimos coisas de pessoas dizendo: olha, não vai dar certo esse projeto seu. E como eu sempre tenho dito, irmãos, o sonho é seu, não é da pessoa. Às vezes eu conto o sonho meu para alguém: olha, eu desejo ser um professor, desejo ser um médico, desejo ser um advogado, desejo ser um construtor, desejo ser um encanador, desejo ser... E a pessoa: olha, não é bem assim, isso dá muito trabalho, isso não dá certo, isso não sei o quê, não sei o quê. O sonho é seu. Então, muitas vezes eu preciso colocar diante de Deus: Deus faz parte dos meus planos? Sim, amém. Coisas vão dar errado no meio do caminho? Sim, vai dar, vão dar erradas. Muitas vezes nós vamos construir: meu sonho é construir uma casa, eu vou casar, vou construir. Pode dar errado? Pode. Mas isso não significa que não seja da vontade de Deus. São percalços no meio do caminho, isso vai acontecer. E muitas vezes nós estamos dando ouvidos às pessoas aqui na terra, dizendo o contrário o tempo todo. Quando nós viemos para esse templo aqui, que nós saímos da Bolívia, várias pessoas disseram: olha, não vá. E de fato, quando nós chegamos aqui, entrou a pandemia. Olha só como que Deus, quando Deus fala, irmãos, a gente precisa obedecer. Nós estávamos orando, e Deus indicou o pastor Ney ligou para a gente, oferecendo o templo, dando algumas coisas também, a gente também abençoou outra igreja lá, e a gente veio, fechou a igreja. Tinha que pagar aluguel do salão, aluguel aqui da casa, da casa das crianças, o escritório. E o que acontece? Deus supre a igreja esse tempo todo. Deus vem suprindo dia após dia. Igrejas fechadas o tempo todo. E Deus supriu. Ou seja, se a gente ficar dando ouvidos para as pessoas o tempo todo, porque há pessoas negativas, sim, extremamente negativas, existe. Por um lado é bom, porque também precisa dessa parte. Mas o otimismo também, irmãos, a gente precisa entender esse tipo de coisa. É como o niilista, por exemplo, na filosofia, o niilista é aquela pessoa que tudo vai mal. Ou seja, isso não vai começar bem e não vai dar em nada também. Não vai dar em nada. Pode fazer o que vai acontecer, eu sou assim mesmo, a vida é uma praga, a vida é uma desgraça, e por aí vai. Fica falando isso o tempo todo. Só que quando nós vemos no hebraico lá, quando Deus começa a criar o mundo, ex nihilo no hebraico, ou seja, Deus cria do nada a criação. Deus faz do nada o homem. Deus faz do nada muitas coisas. Nihil. E hoje eles pegam essa mesma palavra para dizer que não vai dar em nada. E aí, quem está certo? Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus, que nós sabemos que Deus, Ele nos projetou e Deus tem um futuro para a gente. Nós viemos aqui para prosperar em todas as áreas, como eu falei domingo passado. Em todas as áreas.
Minha família vai mal, vou orar ao Senhor. A parte financeira está ruim, vou orar ao Senhor. Deus é o Deus do impossível. Deus é um Deus que faz milagres. Por quê? Um povo de Deus é um povo que resiste a algumas coisas. Eu não posso ficar aceitando o tempo todo tudo que vai ser lançado, tudo que vai sendo jogado. Olha só o que diz Neemias 4:6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Isso que faz a diferença. O povo estava totalmente dedicado ao trabalho de Deus, ao trabalho de reconstruir os muros da cidade, que é a capital religiosa de Israel. Que alguns vão dizer que Tel Aviv, né, é a capital de Israel, mas na verdade Jerusalém, alguns vão dizer também, é a capital religiosa. E quando Sambalá, ele era governador da Sumária, e não interessava que os judeus se fortalecessem, não era interessante. Hoje não é interessante para o diabo que eu me fortaleça, não é interessante que eu saia daqui e comece a ter comunhão, não, o diabo ele vai neutralizar e acabou. O povo de Deus ele resiste. Os inimigos zombavam aqui nessa época, o povo não parava de trabalhar, e hoje não é diferente, o inimigo vai zombando, não somente Satanás, pessoas também, pessoas dando brechas para o diabo. Porque aqui na reconstrução dos muros, havia um brecha, e o muro, um exemplo, como se fosse daqui até lá. Eles não iam construindo assim, ó. Não, cada família ficava com uma parte. Cada família ficava com uma parte. E tem um versículo aqui, depois nós vamos ver, enquanto eles estavam construindo com a mão, com a outra eles estavam com a espada, lutando. Então a gente precisa entender um pouco da Bíblia, para entender que também há uma luta. Que eu não posso apenas ficar engolindo tudo que vai sendo jogado. E eu vou ficando para trás, eu não vou entendendo algumas coisas que a Bíblia fala, que o mundo dita hoje que está totalmente errado e contra a Bíblia. Por exemplo, há muitas frases sendo jogadas como versículo. Vinde a mim como estás. Onde está isso na Bíblia? Vinde a mim como estás. Não está. Está o quê? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou a Cristo como eu estou? Sim, mas eu preciso ficar do jeito que eu estou? Não, eu preciso ser transformado, eu preciso mudar, porque senão não faz sentido. Jesus é a mudança, Ele muda. Quando eu me arrependo dos meus pecados, eu creio nele, há uma mudança, começa a gerar aqui dentro de mim, o Espírito Santo habita agora dentro de mim. Outra coisa, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Isso é um versículo? Não é um versículo. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Bíblia fala lá em Provérbios que 7 vezes o justo cairá, e 7 vezes ele se levantará. Sabe por quê? Porque ele é justo. Se ele é justo, ele pratica a justiça de Deus, e automaticamente Deus está com ele, e ele se levanta. Não que seja errado falar essa frase. Tem fundos de verdade, mas não é um versículo. Vamos lá, então não se deixe impressionar pelas artimanhas de Satanás. Quem sabe você tem recebido ofertas que não é oferta bíblica, não é oferta de Deus. Você tem orado e você percebe, olha, isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é bom. Isso tem discernimento, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós e começa a acusar. Olha, isso não é legal, cai fora disso. Nem toda oportunidade é boa, viu? Nem todas. Há oportunidades que vão chegar para a gente, que a gente precisa tirar fora. Não é bênção de Deus para a minha vida, não é bênção. A obra de Deus, ela não pode sofrer danos. O cristão, ele não se frustra, ou não deveria se frustrar, diante da zombaria das pessoas. Quem já foi zombado por ser cristão aqui? Quantas pessoas? Levante sua mão aí. Levanta a bandeira bem alta. Nós já fomos muitas vezes criticados, zombados. Olha lá, ó, vai dar dinheiro para o pastor. Eu já ouvi muito isso. Quando eu era até seminarista, antes também. E aí, está dando dinheiro para o pastor? Sempre foi assim, irmãos. E não vai ser diferente. E aí, está indo lá com a biblinha debaixo do braço? Lá? E é sempre assim essa zombaria. Mas quando nós não damos ouvidos para isso, eles param, fica sem graça. E a gente sai vitorioso, porque nós vamos resistindo a isso. Amém, irmãos?
Então eu não posso perder a oportunidade de conhecer a mensagem de salvação. Eu não posso desistir das pessoas, que as pessoas estão necessitadas de ouvir da palavra de Deus. E eu posso falar. Deus pode me usar. Segundo, o povo de Deus trabalha. Nesse próprio versículo aqui, de 4:6, pois o povo de Deus estava totalmente dedicado ao trabalho. Muitas vezes nós estamos dedicados ao trabalho secular, nada de errado com isso. Ao meu trabalho profissional, na minha empresa, nos meus estudos, isso é muito bom, a gente precisa crescer, eu não posso ficar parado em todas as áreas. Na área espiritual é a mesma coisa, eu vou crescer biblicamente, eu posso fazer as disciplinas espirituais em oração, ter meu tempo a sós com Deus. Isso é muito importante, dia após dia, conhecer o Senhor cada vez mais, para que alcance níveis maiores na minha vida cristã. Isso é muito importante. Mas eu também preciso trabalhar para o Senhor, dedicar o trabalho espiritual também. Além do meu trabalho em casa, do meu trabalho fora, no trabalho de Deus é a mesma coisa. A tática do diabo, irmãos, ou do adversário, não pode dar certo. Quando o povo se dedica ao trabalho, não considera o desprezo e nem a zombaria. Quantas pessoas estão desprezando o tempo todo? Pelo fato de que nós somos cristãos. Veja só, você, nós estamos caminhando rumo ao céu, amém? Se Jesus não voltar. Ou seja, nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos, somos forasteiros, como diz a palavra. Então nós estamos aqui neste mundo de passagem. Isso não quer dizer também que eu vou ficar também tudo alheio àquilo que está acontecendo, não. Mas, em primeiro lugar, eu preciso ter minha mente voltada para o céu, a minha terra celestial. De onde eu sou? Eu sou do céu. Eu estou aqui de passagem. Quando eu entendo isso, muda toda a história. Isso muda. Então, a tática dele é isso, é desprezar, é zombar. E Deus realiza maravilhas quando o povo trabalha, não somente aqui. Não somente, por exemplo, a igreja vai ter um evangelismo sábado, um exemplo. Nós já estamos marcando. Mas no meu trabalho eu não posso evangelizar? Na minha escola eu não posso evangelizar? Na minha vizinhança eu não posso evangelizar? Eu posso. Eu posso fazer isso. Porque nós somos cooperadores de Deus. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Então eu vou fazer sempre a minha parte para que Deus também venha fazer sempre a dele. Porque Deus faz a parte dele. Muitas vezes nós não fazemos a nossa. Deus sempre vai fazer a parte dele. Terceiro, o povo de Deus é um povo que ora. Eu sei que às vezes acaba sendo meio clichê, um jargão. E ele está orando, oh, ora, toda hora, ora, o tempo todo. Eu tenho comigo, irmãos, quando uma pessoa disser para você, ora por mim. Isso é um compromisso que você está fazendo com a pessoa. Então ore. Não, eu vou orar por você. Porque a pessoa, às vezes, ela não consegue orar. Então nós, como povo de Deus, não, eu vou orar por essa pessoa. E a gente precisa fazer isso. Lá em Neemias capítulo 4, versículo 9, fala assim: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Hoje, a vigilância é importantíssima. Eu não posso apenas ficar somente orando. Eu vou orar, sim, mas vigiar também. A tentação vem por conta da não vigilância, muitas vezes. A obra de Deus aqui, no caso de Neemias, tinha autorização do rei, e o inimigo ele ficou irado. Irmãos, pode reparar, quando alguém vem para a igreja, igreja modo de dizer, tá? Há pessoas que não vêm no templo, está na casa, mas está lá servindo a Deus também. Quando ela sai do mundo das trevas, Satanás fica irritado. É muito mais difícil, ainda mais difícil ainda quando a pessoa sai. Porque a palavra de Deus fala que 7 demônios o acompanham depois. Porque vê a casa varrida, ornamentada, e instala ali 7 demônios. Por isso que é mais difícil uma pessoa desviada voltar para os caminhos de Deus. Então, se muitas vezes eu estou desanimado, eu estou angustiado com alguma coisa, peça ajuda. Porque se cair é pior. Se cair fica muito pior. E não adianta eu ficar também desviado ou afastado dentro da casa de Deus. Eu venho, vou embora e segue a minha vida normal. Venho, acaba, segunda-feira, normal. Não, eu preciso viver uma vida que
dignifica o nome de Deus. Eu não posso desonrar o nome de Deus. Eu não posso fazer isso. E o povo de Deus fica sempre atento, fica sempre vigilante. Nós ficamos sempre na brecha. Irmãos, o tempo todo, pessoas que dão brecha para o diabo, ele vem e ataca com força. Ele não dá moleza. A gente vê isso o tempo todo. Deu brecha, ele entra. E as pessoas achando que são amigas do diabo. O diabo não é amigo de ninguém. E a oração é uma arma indispensável na batalha que travamos aqui neste mundo. Quantas coisas são destravadas por conta da oração? Quantas vezes, irmãos, nós já vimos pessoas pedindo oração para alguma causa na justiça, alguma coisa, e de repente sai, coisa de 7 anos, casas que eram para ser vendidas há 5, 6 anos, não vendia, vamos levantar um clamor, e de repente vende. Isso é oração, não tem outra coisa. Não tem outro meio a não ser oração muitas vezes. Porque as coisas são travadas. E o que acontece, eu preciso andar em comunhão com Deus para que o Senhor ouça a minha oração. E também nós precisamos sempre nos prevenir. O povo de Deus anda prevenido. A prevenção é melhor do que a correção muitas vezes. Então é melhor a gente se prevenir. Guarda de dia e de noite. Providências para evitar surpresas. Prudência. Eu tenho sido alguém prudente, que a palavra de Deus fala que eu preciso ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Ou seja, eu não preciso ser um bobão na vida. Eu não preciso ser, cadê o Tidolfo? Um paspalhão. Eu não preciso ser um Zé Manezão. Não. Eu posso ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Ó, está atento às coisas aqui. Está atento. Então é isso. Não é ser chacota das pessoas, não precisa. Ninguém está dizendo para brigar, para revidar, não. É viver de acordo com a palavra de Deus, ponto. E o povo de Deus confia, é o 4º ponto. O povo de Deus, ele confia. Irmãos, é simples confiar em Deus quando tudo está bem. A conta bancária legal, a saúde beleza, a família beleza, tudo ok, trabalho e a confiança tranquilo. Mas quando isso cai, como que eu faço? Será que eu continuo confiando nesse Deus? A confiança não é algo simples. Quando nós falamos, eu preciso confiar em Deus, e muitas vezes isso acaba virando um jargão que as pessoas comentam. Eu sei que eu tenho que confiar, eu sei que tenho que depender, mas é na hora que eu mais preciso também. Só que eu preciso entender que na bonança é um filme, né? Bonança. Eu preciso também confiar em Deus para todas as coisas. Só que alguma coisa se dá errado, eu também, aí que eu vou exercitar mais ainda a minha confiança, de crer que Deus está ali. Quantas vezes nós somos em hospitais, e quando você para no centro cirúrgico ali, tem aquela salinha, de pessoas chorando, esperando notícias do ente que está ali sendo operado. Imagine quanto tempo não leva ali. Você esperar, de repente, um filho seu, um pai, uma mãe, é muito difícil, muito difícil. E a pessoa está ali. E aí? É ali que tem que exercer também a confiança. Eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada. É orar para que Deus dê sabedoria para os médicos e tudo dê certo. E muitas vezes na nossa vida nós estamos assim, nós não estamos, muitas vezes, confiando que o Senhor pode fazer. E Ele faz, irmãos. Deus pode fazer. Amém? Neemias capítulo 4, versículo 14, diz assim: fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Deus é quem peleja por nós. Deus é quem vai guerreando por nós. Por isso que eu não posso desanimar. Eu vou lutar pelos meus irmãos, eu vou lutar por minha família, eu vou lutar por minha casa, eu vou lutar por meu trabalho. Eu não vou ficar apático. Eu não vou ficar parado achando que Satanás, ele vai alcançar vantagem. Não, ele pode até alcançar, mas que eu vou bater de frente, eu vou. Isso é certeza. Então há coisas, irmãos, que a gente precisa se mexer. Quando Neemias ele fez essa rápida inspeção, ele disse aos nobres da cidade, aos oficiais:
Olha, não precisa ter medo deles. Por que vocês estão com medo? Quem que está à frente desse projeto? Hoje, quem que está à frente da minha vida? Não é Deus? Então por que eu vou ter medo de alguma coisa? Então por que eu vou ter medo de algumas coisinhas? Não, não precisa. Não precisa. Deus vai pelejando por nós. Quem trabalhava tinha sempre uma arma por perto. Sabia disso? Uma espada. Deixa para lá, é outro assunto. A armadura do cristão também. Acima de tudo, eles tinham confiança em Deus. E sem Deus nós não somos nada. Com Deus, com as bênçãos de Deus e com o controle do Espírito Santo, nós seremos conduzidos à vitória. E mais uma vez, isso aqui não é palavra de coaching. A palavra de vitória aqui é uma palavra dada por Deus, irmãos. Ninguém quer ver o seu time perder, ninguém quer ver aquele que você gosta perder na vida, sendo derrotado, não. A gente ora para as pessoas serem vitoriosas, biblicamente falando. Não é que você, vai, vamos lá. Não, não é isso. Porque isso aí acaba, essa motivação, ou essa automotivação acaba. Mas quando vem de Deus, tudo muda. Quando Deus tem uma obra para fazer, Ele jamais deixa de levantar os instrumentos necessários. Deus vai levantar pessoas. Deus sempre levanta, em qualquer área. Em qualquer área da igreja, Deus sempre vai levantar. Sempre. Para vencer as crises, os conflitos da nossa vida, é a piedade fervorosa e uma dedicação ao nosso Deus. Deus quem vai providenciar a vitória. Tem coisas na nossa vida que estão sendo travadas por falta de muitas coisas, por falta de oração, por falta de leitura da palavra, por falta de jejum também. A gente precisa também jejuar. Somos um povo que sabe vencer as oposições. Cristo já venceu Satanás, lá na cruz, já derrotou, ele já é um derrotado. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós somos vitoriosos com Cristo. Nós não vamos ser, nós já somos. E nós vamos resistir, trabalhar, orar, prevenir e confiar em Deus. E faça isso, você vai ver como que Deus vai estar sempre na tua vida. Amém, irmãos? Não desista, não desanimes. Muitas vezes nós estamos cansados de muitas coisas que vão acontecendo, mas eu não posso parar. Eu não posso parar, eu preciso olhar para o autor e consumador da minha fé, que é Cristo Jesus. E nós vamos prosseguindo. Porque Deus tem estado conosco o tempo todo, e eu sou muito grato a Ele, por ter uma família na fé, irmãos abençoados, e nós vamos crescendo, em graça e em sabedoria diante de Deus. Se você puder ler o capítulo 4 de Neemias também, faz isso, vai ser muito bom para a tua vida. E a gente sabe que depois ele reconstruiu os muros em 52 dias. Ele foi vitorioso, ele foi vencedor. Então tudo isso tem muito a ver, a gente vê o que aconteceu e vê a vitória também. E eu não quero ser um derrotado, você quer? Eu acredito que ninguém queira ser um derrotado, ser um fracassado. Então vamos orar a Deus, vamos clamar. Feche seus olhos nessa hora. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, muito obrigado, porque nós temos, ó Deus, uma vida contigo, Pai. Nós somos, ó Deus, agraciados pelo Senhor. E muito obrigado, ó Pai, porque todas as coisas que o Senhor tem nos dado, nós sabemos que vem unicamente de Ti. A nossa sabedoria vem do Senhor, a nossa inteligência, o nosso trabalho, tudo vem do Senhor, ó Pai. Nós apenas, ó Deus, estamos aqui, ó Pai, devolvendo uma parte, ó Deus, da nossa adoração. Nós queremos, ó Pai, ser cada vez mais edificados. Nós queremos, ó Pai, crescer diante do Senhor. E que Teu Espírito Santo, ó Deus, venha avivar a Tua igreja. Teu Santo Espírito, ó Pai, venha trazendo, ó Deus, muitas coisas em prol da Tua igreja, Senhor. Para que a Tua obra venha a ser vencedora, ó Pai. E já é vencedora. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. E as coisas que Satanás tem jogado, ó Pai, contra o Teu povo, que caia por terra em nome de Jesus. Traga paz a cada coração nesta hora, Senhor. Que venha trazer um sentido de vida. Porque nós sabemos que o único sentido é Jesus. Jesus pode transformar vidas, e nós cremos nisso. E abençoe vidas nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar os irmãos aqui que irão nos ajudar na distribuição da ceia. Se você é de outra igreja, não tem problema de participar da ceia. A ceia não é exclusiva aqui da nossa igreja. A ceia é do Senhor. A ceia é do Senhor. Então nós vamos
agradecer a Deus por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu preciso estar em comunhão com o Senhor, em comunhão com meus irmãos e participar da ceia. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto sempre em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que o comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. É um momento que nós examinamos as nossas vidas, a minha vida, e eu preciso examinar a minha vida e não a do vizinho, não a do próximo. A minha. Como que está a minha vida com Deus? Como que eu estou tendo Deus? E posso participar da ceia, dos elementos que o Senhor Jesus, quando Ele ascende aos céus, a igreja começa a participar. A ceia fala de comunhão, a ceia fala de compartilhamento. É isso que nós vamos fazer nessa noite. Juntamente com todos, nós vamos participar. Quero pedir para os irmãos estar entregando. Segure o cálice, os elementos aí. Depois nós vamos participar todos juntos. Vamos adorar Jesus nessa hora. Diga ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digna ao Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos orar, irmãos, nessa hora. Feche seus olhos. Depois nós vamos cantar mais um trecho dessa canção. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, diante de Ti. E juntamente com nossos irmãos, ó Pai, nós desejamos e queremos participar todos juntos deste momento tão solene, ó Pai, deste momento tão singular que o Senhor deixou para a Tua igreja, em que o corpo, ó Deus, que representa o pão que representa o Teu corpo, que foi castigado ali naquela cruz. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor morreu para dar vida a cada um de nós. E também, ó Deus, o suco que representa o Teu sangue derramado ali. Ó Deus, nós queremos sempre, ó Deus, lembrar desse sacrifício que o Senhor fez por nós. E nós queremos agradecer, ó Pai, por esses elementos que nós estamos aqui, ó Deus, participando todos juntos, relembrando o sacrifício que o Senhor fez por nós. Porque o sacrifício do Senhor não foi em vão.
O sacrifício do Senhor foi para nos dar vida e também nos livrar do império das trevas, de caminhar, de estar indo junto com o diabo e seus anjos para o inferno. E hoje nós glorificamos a Ti, porque nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, para uma cidade santa, uma cidade celestial. E nós Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos participar todos juntos? Esse casal tem sido uma bênção para a gente, irmãos. Para toda a igreja também. Graça e paz, irmãos. Nós vamos só aguardar a aniversariante de amanhã, né, pastor? Eu gostaria de pedir para a Leninha também subir, porque elas são gêmeas, né? Quando a gente chega à igreja, agora elas ainda estão com o cabelinho mais comprido da Fatinha e o cabelinho mais curto da Leninha, né? Mas quando eu cheguei na igreja, era muito difícil, muito igual. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês, por mais um ano de vida que vocês completam amanhã. E nós e toda a igreja, principalmente elas, né? Podem repetir o que diz em 1 Samuel. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluia. Louvado seja. Eu vou ler para vocês porque no livro de Josué é muito significativo para mim, para esse início de ano e tudo que a gente programa, sonha para as nossas vidas. Então vou deixar para as meninas esses versículos de Josué capítulo 1, versículo 7. Então somente ser forte e muito corajoso. Eu não posso ficar olhando para elas, senão vou chorar. Deixa eu virar para cá. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Esses versículos servem para nós, servem para elas, servem como diz a palavra aqui. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidados de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho, o nosso caminho, e seremos bem-sucedidos. Não te mandei eu, diz o Senhor, né? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Não existe consolo maior, palavra melhor, como o Senhor pregou. É o Senhor que peleja por nós, né, pastor? Glória a Deus por isso, por essa esposa maravilhosa, essa cunhada maravilhosa. Deixa eu trocar de lugar aqui com o marido. Os presentes são simbólicos e é só uma lembrancinha para as meninas. Que Deus abençoe e continue sustentando, abençoando, em nome de toda a igreja, viu, irmãos? Tá? E agora eu queria que todos colocassem de pé, a gente pudesse estender as mãos para elas, para a nossa pastora, para a Leninha e para toda a família pastoral, o Vi, a dona Cida que não estão aqui, mas a Isa, o William, que Deus possa continuar conduzindo. Oremos. Graça seja dada ao teu nome sempre, Senhor. Bendito seja neste momento agora que oramos, Pai, pela vida da Neninha, da Fatinha, Senhor, e que o Senhor possa, com a tua mão poderosa, continuar conduzindo, cuidando, guardando, livrando de todo mal, de tudo que for contra, Senhor, a tua vontade. Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor tenha as ajudado, as sustentado em todo o tempo, e por isso te damos glória, Senhor. Que o Senhor possa derramar bênçãos, sorrisos sem fins e muita força, muita fé para elas continuar seguindo. Principalmente por ser nossa pastora, Senhor, juntamente com o pastor Ricardo, que o Senhor possa colocar e deixar seus anjos, como o Senhor tem feito até agora, acampado ao redor deles, de toda a família, para que tudo, Senhor,
corra para o bem, como diz a tua palavra, daqueles que amam a ti, Senhor. Por isso te rendemos graças, te rendemos glórias, hoje, sempre, eternamente, Pai. Que o Senhor abençoe e guarde essas duas irmãs queridas. Amém. Espera aí, gente. Tem uma foto que eu vi lá. Tem uma foto. Irmãos, eu tô brincando aqui que tem umas fotos, que eu vejo uns camaradas aqui só zoando até. Mas é benção. Deus abençoe, minha esposa tem sido uma benção na nossa vida, também a Leninha, com a igreja, ajudando. Eu não gosto muito de se aparecer, não é se aparecer, né? Não gosto de palco, né? Não é se aparecer, ninguém gosta, né? Mas de palco. Então ela ajuda muito, com o Ministério Infantil também. A Janice, tá tudo certo? Ah, tá bom. Beleza. Gente, nessa quarta-feira nós vamos ter a célula aqui na igreja. Está sendo um tempo muito gostoso, um tempo muito abençoado. A quarta-feira às 20 horas, em dezembro estava dando mais de 20 pessoas e a gente quer abrir casas também. Voltar, né? Conforme, se Deus quiser, se não fechar novamente. E os cuidados que a gente precisa ter, nós vamos ter cuidados sim. Teremos todos os cuidados de máscara, álcool gel, distanciamento normal. Mas vamos trabalhar, vamos fazer a obra de Deus. Amém? E o curso de integração, se você deseja fazer o curso de integração, ser membro dessa igreja, converse com minha esposa, conhecer a doutrina, a teologia da igreja. E também o quilo do amor. Irmãos, hoje foi uma bênção. As pessoas trouxeram, porque muitas vezes nós esquecemos. E dá para fazer cestas também. Porque nós estamos montando cestas, qualquer coisa conversa com a Joelma, com a minha esposa, para atender famílias. Isso é nobre, a igreja precisa fazer isso. Então participe. E os cultos aos domingos às 9 da manhã e às 19 horas. Nas nossas casas, irmãos, chega perto da pessoa da sua família, chega perto do irmão aí, se você sentir segurança, não tem problema. Chega perto dele aí, vamos orar todos juntos. Irmãos, antes de orar pela família, eu queria estar falando com os pais. Nós começamos hoje, né, a Janice e o João estão ensaiando as crianças. Dia 5 de fevereiro, dia 6, nós vamos comemorar o aniversário da nossa igreja. E nós estamos ensaiando eles, né, preparando eles para que eles possam estar fazendo a apresentação no sábado e no domingo. Então, tragam seus filhos, não deixem eles faltarem, porque, né, temos acho que só 3 domingos e a gente vai estar ensaiando, preparando eles. Então, a gente conta, né, com vocês possam estar trazendo eles. Está sendo bênçãos, eles estão gostando muito. Então, assim, ajude, né? Ensine seu filho em casa também. A Janice e o João, quem não passou o telefone ainda, o número do celular, passe para a Janice. Para quem não conhece, a Janice está ali atrás. Ela vai estar trabalhando, né, com as crianças, questão de devocional. Então, vamos investir nas nossas crianças. Amém? Vamos orar para nossas casas? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos como igreja diante do Senhor. Obrigado a Deus pelo teu cuidado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, da nossa família. Abençoe, Senhor, cada lar neste momento, Senhor, que está nos assistindo, que o Senhor possa estar abençoando cada família. Deus, que tudo aquilo, Senhor, que não vem do Senhor, ó Deus, possa cair por terra em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar fortalecendo o seu povo, a sua igreja, Senhor, guardando de todo o mal. Que a cada dia, Senhor, que a cada manhã nós possamos mesmo ser fortalecidos pelo Senhor, pela sua graça. Que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, ó Deus, para aqueles que precisam, que necessitam do seu sustento. Deus, que todo
levante, Senhor, de Satanás contra a família caia por terra em nome de Jesus. Que vidas, ó Deus, venham ser restauradas, que casais venham ser restaurados, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, ser famílias fortes, famílias, Senhor, que trabalham para o Senhor, que estão cada vez mais, Senhor, firmadas em Ti, ó Deus. Dê sabedoria, Senhor, a cada homem, a cada pai de família, que cada homem, Senhor, possa testemunhar da sua palavra em seu lar, levando da sua mensagem, testemunhando aos seus filhos, ó Deus. Abençoe cada mãe, dando sabedoria, Senhor, a cada mulher, ó Deus, que cada esposa venha ser uma esposa sábia, Senhor, que edifica o seu lar, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando os nossos filhos, livrando eles de todo mal, Senhor, de toda amizade que não vem do Senhor, que onde eles estiverem, Senhor, eles venham ser guardados pelos seus anjos. Nós louvamos o seu nome, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Nos leve, Senhor, debaixo da sua santa proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero agradecer muito a vida de vocês, muito obrigado. Letícia, obrigado por tua presença. Volte mais vezes, tá bom? Nosso irmão João e sua esposa, Guerreiro, volte mais vezes também, vocês são bem-vindos, todos vocês. E vamos aí a trabalhar em prol da Igreja de Cristo. Amém, irmãos? Levante suas mãos aos céus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até quarta-feira ou domingo, se Deus quiser. Vá em paz.